Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa, e o Pingo de Prosa dessa semana, já estamos em outra semana, né? Segunda-feira. O Pingo de Prosa dessa semana é no profeta Sofonias, o nome é muito bonito, o som do nome não é bonito, desculpa se tem alguém aí me escutando que chama Sofonias. Não é um som bonito, mas significa Deus guarda, Deus entesoura, é uma palavra muito bonita. O nome dele é um nome muito bonito nesse sentido. Ele foi escrito, ele é o último profeta que nós temos aqui na Bíblia, né? Vamos colocar assim, porque se for colocar a cronologia, então você vai pegar Jeremias e outros profetas, né, que estão mais para frente, no caso do Sofonias. Mas na nossa escritura aqui, ele é o último profeta antes do exílio da Babilônia, né? Depois que de Sofonias tem Ageu, Zacarias, Malaquias. Esses três últimos profetas, eles profetizaram depois que o povo voltou do exílio. Então Sofonias é o último profeta. Eles acreditam. Ele era parente do rei, né? Descendente do rei Ezequias, parece que ele menciona isso. E também ele profetizou, os estudiosos acreditam que ele profetizou na época do avivamento de Josias. O rei Josias fez um avivamento grande, e parece que o Sofonias chegou participou desse final, né, para que o povo se voltasse para Deus antes que os babilônios chegassem, né? Então o versículo que eu vou ler para você hoje narra essa atitude. No capítulo 1, versículo 4 diz: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes. Então parecia que ainda naquela época, né, durante o avivamento, ainda estava gente ainda adorando Baal em Jerusalém, em montes, árvores, seja lá onde for. E ainda tinha, né, sacerdotes e tal, quer dizer, ainda tinha um remanescente disso. E Sofonias vem de sola, né, como a gente diz no Brasil, vem de sola contra esse povo. Fala: olha, eu vou eliminar vocês. Não... A ideia aqui é o zelo que Deus tem por si mesmo e pelo seu nome. E Ele não vai aceitar concorrente na nossa vida, na vida do seu povo. Então aqui, qual que é o problema aqui? O problema aqui é o povo. Eles adoravam Deus, adoravam a Deus, mas eles adoravam Baal também. Eles iam lá no templo, faziam o sacrifício, mas também ia nos montes, debaixo das árvores grandes e tal, e fazia ofertas para Baal. E Deus fala: eu não aceito isso, eu sou o único. Não tem competição, não tem ninguém acima de mim. E se vocês não se livrarem do paganismo, eu vou destruir Jerusalém. Então parece que naquela época estavam nesse processo de fazer isso. Parece que fizeram durante um tempo, depois voltou de novo, e aí os babilônios vieram. Como Deus havia prometido, destruiu tudo, queimou tudo e levou cativo muita gente para a Babilônia, né? Na época foi o Daniel, aquela turma dele, o Ezequiel, foi tudo para a Babilônia, né? E o Jeremias ficou para trás, não foi naquela época, né? O Jeremias profetizou naquela época, mas o que Deus está falando aqui é que Ele não aceita concorrente. O trono da nossa vida pertence a Ele e Ele quer sentar lá. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque Ele zela por isso. Então esse é o cuidado na nossa caminhada cristã, contra a idolatria. A idolatria é o pior pecado que a gente pode fazer, é a gente aceitar que existe um outro Deus além do nosso Deus. E que esse outro Deus escuta, se eu fizer certas coisas que Ele exigir, ou os sacerdotes deles exigirem, vai dar tudo certinho. E Deus não aceita isso. E Ele zela pelo seu nome, Ele zela pela sua divindade, e Ele é o único
Ele é o único, não existe outro Deus. Então esse é o cuidado que nós devemos ter na nossa vida, que não coloque nada nem ninguém no centro da tua vida, no trono da tua vida. Deus tem que estar assentado lá. A gente tem que fazer isso toda manhã. É uma disciplina espiritual de entronizar o Senhor, de reconhecer que Ele é o único Deus e Ele é o nosso Senhor. E esse foi o nosso Pingo de Prosa de hoje, queridos. Deus te abençoe.